Meus irmãos queridos, que Deus, a força criadora, nos abençoe a todos. É uma honra muito grande para nós todos, fundamentalmente a nossa querida Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, receber as vossas presenças ilustres e o carinho que sempre tem nos direcionado a este espaço físico que se propõe todas as semanas diuturnamente compartilhar com todos nós lucidez e bom senso. É o que nós vamos ver nesta tarde como uma tradição realmente iluminativa da nossa querida Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz. De maneiras que sintamos-nos em casa e estejamos preparados para informações que, interiorizadas, meditadas, refletidas, sem sombra de dúvidas, vão nos proporcionar, nesta existência fundamental, meus irmãos, fazermos escolhas mais ajustadas, que é o que nos interessa, sem sombra de dúvida, para que brevemente, ao voltarmos à nossa dimensão espiritual, origem de todos nós, poderemos fazê-lo com a nossa consciência em paz, de ter tentado executar o melhor que nos foi possível fazer. E com as luzes que a doutrina espírita nos proporciona, esse caminho, sem sombra de dúvida, será mais aplainado. Maio do ano passado foi um mês iluminado por uma série de questões, né? Mas a benfeitora querida Joana de Ângeles lança o seu último livro, Segue em Harmonia. Um livro peculiar, porque ela propõe-nos 15 capítulos de iluminação, e esses 15 capítulos são comentados pela grande dama da mediunidade, que ela chama de Consoror, Sueli Caldas Schubert. Então é um livro realmente sui generis, né? Então o mês de maio foi realmente extraordinário ano passado. Um desses capítulos será abordado pelo nosso expositor, né, sobre a iluminação. E nós separamos aqui um trechinho do prefácio do livro para que o nosso Marquinho, a partir daí, possa nos conduzir. Diz a benfeitora o seguinte, bem no final do prefácio da obra. Esperamos, sinceramente, que estas páginas, escritas com imensa ternura e devotamento, encontrem guarida naqueles que venham a lê-las. E mais do que isso, aplicá-las no seu cotidiano. A sociedade terrestre nunca teve tanta necessidade de Jesus como hoje, quando a violência e o sofrimento generalizado se abatem sobre as suas aspirações e geram desencanto, frustração, loucura e fuga. Somente com o extraordinário instrumento da fé na sua imortalidade e a irrestrita confiança em Deus, pode o ser humano superar os terríveis desafios e seguir em harmonia, confiando na vitória final. Marco Antônio Padovani, companheiro nosso desta sociedade da regional, é que irá nos conduzir nessa proposição a partir de agora. E nós, muito honrados, mais uma vez, vamos ouvi-lo. Boa tarde a todos. Que Deus, nosso Pai, que Jesus, nosso Mestre, nos envolva em paz, em alegria, em saúde nesta tarde. Como estamos iniciando este ano de 2016, nós oferecemos hoje uma proposta de otimismo, uma proposta de dias melhores, de mais alegria, de mais harmonia, para que a gente encare este novo ano, então, de 2016. Vamos lembrar que a mensagem de Jesus, toda ela é coroada de otimismo, é coroada de alegria e de esperança. Nada há nos ensinos de Jesus, nada há nas lições de Jesus que tenha uma mínima conotação de tristeza ou de pessimismo. Alguém poderia falar assim, mas algumas palavras de Jesus, por exemplo, são negativas.
quando ele disse: na terra só tereis aflições, né? Mas em seguida ele nos diz: bem-aventurados os aflitos, porque o reino dos céus será deles. Então, de fato, não há na mensagem de Jesus, nem nas suas lições, nem nas suas palavras, nada de negativo, nada de pessimismo. Eu vou precisar mudar agora aqui. Tá. Então, para 2016, proposta: um ano para investir, cada um de nós, na harmonia interior e na elevação espiritual. Eu trouxe aqui algumas imagens, né, que demonstram harmonia na natureza, harmonia nas leis divinas, como a gente gostaria que o nosso mundo fosse, equilíbrio, né? A natureza, o próprio homem estivesse em paz consigo, com o próximo. Este é o ideal, né, que nós gostaríamos. No entanto, as perspectivas para este novo ano que se inicia, elas são muito pessimistas. Se sairmos por aí perguntando o que as pessoas esperam do ano, é muito negativo, é muito ruim. E isso porque 2015 ficou marcado como o ano da crise econômica, como o ano da crise política, e que a gente sabe que vai continuar se estendendo por mais algum tempo. Nós estamos também enfrentando a questão do desemprego, que está em alta. A nossa saúde pública está um caos. O aumento da criminalidade, né, não está se conseguindo conter. É o problema das drogas. São as novas doenças que aparecem. São as doenças emocionais que estão aí tomando conta da humanidade. 700 milhões de pessoas no mundo já estão em processo depressivo. 60 milhões de americanos, 1 a cada 5, já estão em processo de solidão e de infelicidade. Nós temos o medo, né, junto às pessoas. Nós temos um número assustador de 800 mil suicídios por ano, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Então, tudo que a gente vê por aí é ainda alarmante, é assustador. Nós estamos vendo também, como jamais visto na história, uma epidemia de corrupção em nosso país, também de tráfico de influência, também de contratos multimilionários forjados para desvio do dinheiro público. E a benfeitora Joana de Ângeles, quando fala da corrupção, ela diz que esses que estão ali à frente desses atos ilícitos são, na verdade, vítimas de um materialismo enlouquecido. E isso mesmo, são vítimas de um materialismo enlouquecido. E que se essa riqueza desviada da corrupção fosse direcionada para a sociedade, certamente teríamos amenizado muitos dos nossos problemas sociais, como a fome, a violência, a saúde, a educação. E se a gente sair do Brasil e fizer um sobrevoo aí pelo mundo, ainda vamos ver que tem problemas climáticos sérios, que também envolvem o país. Existem ainda guerras e conflitos, vários em andamento hoje no mundo. Não é 2, 3, não. É mais de 15 conflitos e guerras em andamento hoje. Estamos também com a questão do terrorismo assustando países, a crise dos refugiados,
as catástrofes ambientais e também a crise econômica global. Então, analisando isso, é assustador mesmo. Mas qual que é a origem de todo este caos? Qual que é a origem? Aonde está a causa da crise econômica? Onde está a causa, a raiz da crise política? Ela está na crise moral do planeta. É dela que decorre, é da crise moral que decorre a crise econômica, a crise, todos esses fatos que eu relatei aqui. Só que essa crise moral também tem uma origem, tem uma raiz. E essa crise moral, ela nasce no egoísmo e na prepotência do homem. Então o combate de cada um de nós deve ser travado contra a causa primeira, que é o egoísmo. O egoísmo é denominado no Evangelho como a grande chaga da humanidade. E é verdade. Não haveria corrupção se não houvesse egoísmo. Não haveria crimes, desordem, todos esses relatos que eu fiz, se não houvesse o egoísmo predominando. Por isso que se diz que o egoísmo é o elemento gerador de todos os males humanos. E é, sem dúvida alguma, o grande gerador. Então, essas dificuldades terrestres, efetivamente, são enormes. São enormes, sim. E os obstáculos reclamam de cada um de nós um esforço próprio e um esforço valente, para não desanimar. Cada um de nós tem uma cota de responsabilidade na nossa sociedade, cada um de nós tem uma cota de contribuição para a melhora da nossa sociedade. Agora, o que eu quero ressaltar aqui e deixar registrado, que apesar de todos esses desafios terrestres, é imprescindível mesmo, a cada um de nós não perder o cuidado, que cada um de nós não perca o cuidado consigo próprio no campo da elevação espiritual. É aí que está o grande desafio, é nós não descuidarmos do nosso desenvolvimento, da nossa busca, da nossa elevação espiritual, se o ano está ruim e se o ano está bom. E trabalhar esse campo espiritual é o quê? É vigiar constantemente o nosso campo íntimo. É valorizar as nossas disciplinas, desenvolvê-las. É examinar como anda o nosso sentimento, como anda a nossa emoção dia a dia. Então, a crise moral que nós falamos aqui, do planeta, do homem, por que ela está aí também? Ela está aí por 3 razões. Primeira, porque o homem ainda não entendeu o significado da proposta da vida. Se ele entendesse o significado verdadeiro da vida, nós não estaríamos vivendo essa crise moral. Segundo, porque o homem ainda não compreendeu o significado verdadeiro do que é felicidade. Porque se entendesse, ele não estaria correndo para o lado contrário. E por último, e essencialmente, a crise moral está aí porque o homem ainda não se cristianizou. Cristianizar é raciocinar com a verdade divina. Cristianizar é construir com o bem de todos em nome de Jesus. É viver as lições morais de Cristo, como disse o Vaninho aqui no início, no livro, que nós temos que viver as lições. Nós já sabemos, já ouvimos várias vezes. Agora chegou o momento de vivê-las. Então, a pergunta: qual é a proposta da vida? Por que nós reencarnamos? Por que estamos aqui hoje?
O processo divino de renascer, de novo, ele tem como objetivo essencial, o de oportunizar então ao espírito um meio dele despertar e desenvolver os valores intelecto-morais. Esse é o objetivo principal. Os valores que estão adormecidos e aqueles que já estão no processo inicial de desenvolvimento. Então, a proposta da vida é o progresso moral e intelectual, é o progresso de cada um. Porque sem isso, sem esse progresso intelecto-moral, jamais o homem fluirá de felicidade. Tenham certeza disso. Porque felicidade é um estado íntimo e ele é muito confundido ainda com posse, com amontoado de coisas. Sem dúvida que dentro do objetivo da vida, da proposta, está também ali o resgate e está a expiação. Mas a essência é o desenvolvimento dos valores intelectos morais. Em segundo lugar, vem o resgate, vem a expiação. Então nós temos que progredir. Precisamos progredir por quê? Porque nós somos seres humanos ainda inacabados. Nós somos seres imperfeitos moralmente. Nós fomos criados simples e ignorantes, só que nós temos um chão muito longo ainda a percorrer até alcançar a perfeição. E nós temos que também ser humildes em reconhecer essa condição de imperfeição e, por isso, por esta razão, passar a nos preocupar mais com a nossa elevação espiritual. Então, o processo, como eu falei, é nascer, é morrer, é renascer e progredir sempre. Então, a cada existência que nós nascemos, acontece o quê? Nós vamos vencendo um pouco do atavismo, daquela herança que a gente traz lá do passado, aquelas heranças mais vinculadas àqueles instintos básicos. Quando em cada encarnação a gente faz isso, vai se despojando um pouco daquela herança, só que ao mesmo tempo vai conquistando, diz Joana de Ângeles, 2 tesouros fundamentais, que são os tesouros do conhecimento e do sentimento. E são esses 2 tesouros, conhecimento e sentimento, que vai permitir que nós, seres humanos, possamos então compreender o verdadeiro significado da nossa vida. Sem o conhecimento, sem desenvolver sentimento, nós não vamos entender por que estamos aqui. Tem o Espírito da Verdade nos disse, está ali no Evangelho: Espírita, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Por que eu falo conhecimento e sentimento? Porque está aqui, amai-vos. É a condição, é o desenvolvimento do sentimento. Instruí-vos. Eis o segundo. Então, aqui está a necessidade de desenvolvermos o sentimento e o conhecimento. O conhecimento é o saber, é a instrução, é a busca da informação. E no Evangelho, Allan Kardec nos diz o seguinte, no capítulo 6: o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, o conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Chama para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então voltamos a tocar no assunto,
conhecimento. O quanto a doutrina espírita nos faculta o conhecimento das leis naturais, das leis da vida, do porquê que estamos aqui. Vamos lá para a questão 919, onde Santo Agostinho, fala que é perguntado qual o meio mais prático para o homem se melhorar nesta vida, e lá está a resposta: conheça-te a ti mesmo. É o conhecimento. E ainda fala: o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso espiritual. E já passaram mais de 2000 anos, da vinda de Jesus, nosso grande amigo Galileu. Só que quanto mais o tempo passa, mais esse tempo passa, mais pesa em nossos ombros a responsabilidade por este conhecimento. Cada ano que passa, mais pesa em nossos ombros a responsabilidade pelo conhecimento das verdades divinas. E nós sabemos que o planeta, ele está em processo de transição espiritual. Ele está deixando aquela escala de provas e expiação, passando para um mundo de regeneração. E também tem esta pergunta interessante no Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta: tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? Precisamos renascer aqui na Terra de novo? Não. Aí vem o problema. Mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não valha mais do que a Terra e que talvez até seja pior do que ela. Então, o livre-arbítrio está aí, o conhecimento está aí, precisamos progredir, não tem outro caminho, mas temos a faculdade de pegar aquela nave que o Vanin sempre fala e voltar para um outro mundo inferior e recomeçar este processo. Só acredito que essa nave não seja tão boa, Vanin? Ela tem que ser... Preferimos não conhecê-la. Então, conhecimento, o autoconhecimento, ele deve ser uma meta incansável na vida de cada um de nós. Nós temos que buscar o conhecimento a vida toda. E conhecimento é sinônimo de responsabilidade, de compromisso. E eu achei uma historinha interessante desse livrinho sobre o conhecimento. O livro é Rindo e Refletindo com Chico Xavier. E tem uma historinha lá, onde Chico participou, onde tem uma piadinha, mas que é muito séria. E eu só, antes de falar dela, a gente está aqui no mundo discutindo o clima, e preocupado que se o mundo aumentar a temperatura do planeta em 2 graus, a coisa já vai complicar, Imagina, como vocês vão aqui, se for no inferno. Quantos graus será que tem lá no inferno? Eu imagino que tem uns 300, partindo da Terra aqui, lá deve ser uns 300. E o que aconteceu nessa historinha? Tinha um grupo de amigos espíritas, de confrades, onde estava o Chico Xavier, e eles estavam ali no maior bate-papo, ali, falando das vantagens do conhecimento espírita, É muito bom, que eu sei de como que as coisas funcionam, as vantagens em relação ao momento da morte e assim por diante. Um falava assim: é muito tranquilo isso, eu estou tranquilo, eu sei como vai ser meu retorno, eu sei o que espera lá do outro lado, e assim ia. O bate-papo e o Chico ali do lado, só ouvindo. Todos estavam então bem animados, até que Chico vem e joga um balde de água fria neles. E diz assim para aquele grupo: jamais vi, na mediunidade dele, jamais vi em meus contatos com o mundo espiritual um espírita que me dissesse estar contente com a sua situação. Todos lamentam muito
não terem feito o que podiam enquanto encarnados. Aí o Chico falou, ó, não é bem assim. A maioria dos espíritas que eu vi lá do outro lado não estão muito contentes, não. E ainda Chico lembrou uma observação feita por Jesus. Muito será pedido àquele que muito foi dado. Então o Espiritismo, disse o Chico, ele não é um mero passaporte, ele é apenas um roteiro para nós. Né? Tem que trabalhar o roteiro, não adianta só ter ele na mão. E Chico ainda fala, ó, é bom tomar cuidado, evitando surpresas lá nos tribunais. E aí Chico conta uma piadinha. Ele diz que lá na porta do inferno fica o tinhoso, que é o demônio lá, na portinha, esperando a turminha chegar. E o que faz o tinhoso? Ele faz uma entrevista antes de entrar para o inferno. E nessa entrevista é que ele determina qual a ardência que cada um vai ter para entrar lá dentro. E essa ardência vai ser de acordo com a religião que a pessoa teve aqui na Terra. Então fala assim, que estava lá o tinhoso lá na porta e chegou um cidadão lá e o demônio falou que qual que é a sua religião? Ah, eu sou ateu. Ah, muito bem. Ateu sabe nada, né, de vida espiritual, não sabe quase nada. Então, pega para cá, segue reto, que você vai levar uma rápida escaldada. Então, recebeu uma escaldadinha de água quente. Mas rapidinho. Aí veio o católico. Né, chegou o cidadão lá, o tinhoso, e você? Que religião que era a tua? Ah, eu era católico. Sabe um pouco mais que o ateu. Você segue para esse rumo aqui, lá na frente você vai receber uma chamuscada leve. Só uma chamuscadinha de leve e pode entrar por liberdade, está dentro do inferno. E aí veio mais um cidadão, pelo jeito é só homem, né? Só mulher não tinha nenhuma. Chegou mais um lá e o tinhoso de novo. Qual que é a tua crença na Terra antes de você morrer? Ah, eu era evangélico. Evangélico já sabe bem mais. Então você pega aqui para o lado direito, para o lado esquerdo, vai mais lá para frente e você vai levar uma tostadinha, mais uma tostadinha de leve. E aí já pode entrar para o inferno. E aí vem o último, que vocês sabem quem são, né? Quem é? Chega o tinhoso, fala, e você? Que religião que você tinha? Ah, eu era espírita. Ah, espírita, muito bem. Sabia bastante coisa, né? Conhecia tudo e está aqui na porta do inferno. Então você pega para esse lado, vai lá no fundo e a tua ardência vai ser uma fritura. E quando ele estava indo, o tinhoso gritou, olha, e bem passada ainda. Né? Então fritou o espírita, né? E deixou ele bem torradinho. Então essa é a responsabilidade do nosso conhecimento. Está nesse livro contado por Chico Xavier. Agora quero falar do sentimento. Nós falamos do conhecimento. Sentimento, a benfeitora Joana de Ângeles diz que os sentimentos são conquistas nobres do processo de evolução do ser. Os sentimentos expressam a capacidade que possui o ser humano de conhecer, de compreender, de sentir e compartilhar as emoções, que o vitalizam nas suas diversas ocorrências existenciais. Então são conquistas nobres, decorrente da evolução. Quanto mais evoluímos, mais sentimentos, né, desenvolvemos, e esses sentimentos são externados assim, no conhecimento, na compreensão, no sentimento. E ela diz que à medida
então, que os sentimentos, que as emoções mais elevadas vão predominando no comportamento da criatura, vai se instalando também um estado de harmonia plena, fazendo jus à saúde integral. Então, o efeito do sentimento, né? Quando ele vai predominando no nosso comportamento do dia a dia, esse estado, então, de harmonia plena vai se instalando e automaticamente a nossa saúde também. Então, o conhecimento em torno das leis da vida é que faculta melhor discernimento. E quando a gente consegue ter discernimento, é isso que permite a conquista de harmonia. Está ali, ó. Sentimento proporciona estado de harmonia e propicia a conquista da saúde integral. E eu queria falar, já que falamos em harmonia interior, o que é harmonia interior? A harmonia interior é fruto do equilíbrio entre o corpo, entre a mente e entre a emoção. Como que se inicia a harmonia interior? Inicia-se no pensamento. Todo pensamento, quando ele é voltado para os valores, para os ideais da vida, quando ele é voltado para esse lado, quando esse pensamento é movimentado por sentimento de amor, de abnegação, é aí que se inicia o processo de harmonia interior. Só que nós temos que trabalhar duas formas de harmonia, porque eu preciso ter harmonia comigo mesmo e preciso ter harmonia com o próximo. Então, a harmonia comigo mesmo é essa que eu falei. É trabalhar o conhecimento, o sentimento elevado, né? É esse equilíbrio meu entre a minha mente, o meu corpo e minha emoção. Eu estou trabalhando a minha harmonia. Agora, para viver em harmonia com os outros e os outros comigo, a benfeitora diz que é preciso outros dois requisitos, que é a paciência e a caridade. Né? Para vocês verem a diferença da harmonia própria com a harmonia com o próximo. Paciência e caridade. Quero falar um pouquinho sobre a felicidade, porque a verdadeira felicidade, ela não consiste, a gente sabe, em ter riqueza, nem poder, nem juventude. A felicidade não é ter as coisas, mas é ser. Então a felicidade, ela é um estado interior e ela é proporcional à elevação de cada um. O Evangelho nos diz lá, a felicidade não é deste mundo, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade, nem mesmo reunida essas três condições tão desejadas. Quem assinou esta mensagem é François Nicolas. Nós vemos então que realmente a felicidade é o ser. Não adianta ter junto riqueza, poder e juventude, beleza, porque a gente vê pessoas com tudo isso aí na sociedade, e sem felicidade, sem paz e sem harmonia alguma. Quando a gente pega o Evangelho, muitas vezes a gente lê uma mensagem e lá no final está o autor, né? O espírito tal, Ferdinando, quem escreveu aquela mensagem. E a gente, às vezes, não tem tempo ou não busca conhecer quem foi aquela pessoa. Então, hoje eu queria abrir um minuto de esclarecimento intelectual. Por quê? Porque essa mensagem que eu acabei de ler foi de François Nicolas Madeleine, cardeal Morlot. Melhorei no francês, Vani? Que eu sou ruim no francês, né? Então eu queria dizer que a gente lê a mensagem no Evangelho, está lá François Nicolas, mas quem foi ele? Então agora nós temos uma obra que permite a gente conhecer esses seres iluminados. E lá diz o seguinte, que François
foi um cardeal francês, nasceu em Lagres, na França, em 28 de novembro de 1795. É considerado um soldado do exército de Jesus. Por quê? Porque muitas reformas da Igreja ocorreram após a Revolução Francesa. E, então, após a Revolução Francesa, o que ocorreu? Novos princípios nasceram, como a igualdade dos cidadãos perante a lei, a liberdade de cultos, lá em 1795, né? A liberdade de cultos e também a limitação dos poderes da Igreja perante as massas. Então, François Nicolas, ele foi um precursor, ele foi realmente um soldado que veio para preparar a terceira revelação, porque houve a mudança desses princípios fundamentais dentro da Igreja. É só um minutinho de esclarecimento e voltamos à questão da felicidade. Esta é uma questão super interessante. Livro dos Espíritos, questão 967. Allan Kardec pergunta, não é para os terrenos, é para os espíritos evoluídos, né, equilibrados, iluminados. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Para vocês que estão aí, perguntou ele, o que é felicidade para vocês? E olha a resposta: em conhecerem todas as coisas. Voltamos na questão da importância do conhecimento. E ele complementa: em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. São felizes pelo bem que fazem. Então, se a gente meditar, refletir, é a grande verdade. Se eu conheço todas as coisas, a felicidade é natural. Se eu conheço as leis divinas e as aplico, eu não vou ter ódio, eu não vou ter ciúme, eu não vou ter inveja, eu vou fazer o bem, eu vou fazer a caridade, eu vou ter saúde. Então, é o conhecimento das coisas, é o sinônimo de felicidade para os espíritos evoluídos. E que é uma meta que a gente deve buscar. Joana de Ângeles também deixa 4 frases para meditação. A felicidade real independe daquilo que se tem, mas é resultado daquilo que se é. Só existe felicidade em quem se encontrou com a verdade, absorveu-a e tornou-a como norma de conduta. A iluminação, a bem-aventurança são as expressões máximas da felicidade. E por último, a consciência, portanto, iluminada é a responsável final pela felicidade. E agora, a parte final, falar da busca da autoiluminação. Tudo isso que nós falamos antes é o que nos ajuda no processo da busca, né? O conhecimento, o desenvolvimento do intelecto moral e assim por diante. Mas falarmos um pouquinho sobre a busca. Iluminação interior constitui um forte apelo e um vigoroso convite à mudança de comportamento, de mentalidade, de estado de espírito, visando ao aperfeiçoamento intelecto-moral do ser humano. O homem iluminado é afável e bom, amoroso e nobre, humilde e inolvidável. Então, a busca da iluminação é este processo. É com esse processo que a gente busca mudar a nossa mentalidade, mudar o nosso estado de espírito, corrigir o nosso comportamento para melhor e assim por diante, sempre visando o nosso aperfeiçoamento, o nosso progresso intelecto-moral. E por que se fala tanto em busca de iluminação? Por que fala-se tanto
Divaldo fala tanto, Joana de Ângeles. Eu vou dar o seguinte exemplo. Vamos imaginar que esse salão ele estivesse há 2 anos aqui fechado. Do jeito que está aqui, ele foi fechado com todas as coisas, com as plantas, com as cadeiras, com as cortinas. Tudo foi fechado e foi abandonado. Ficou aqui na escuridão 2 anos, com coisas boas, né? Só que nesse tempo acontece o quê? Vem a sujeira, vem a infiltração, vem insetos, danificam, quebram coisas e assim por diante, né? E o que acontece? Eu resolvo entrar aqui nesse salão depois de 2 anos. Não sei como vai estar as coisas aqui dentro. Então eu pego uma lanterna e resolvo entrar pela porta, iluminando com esta lanterna. A luz dessa lanterna vai penetrar o ambiente, né? Então a minha visão automaticamente vai se ampliar. Eu vou começar a ver como que está esse salão, vou ter uma noção de todo o ambiente aqui dentro, vou enxergar aquilo que está oculto, né? Que se eu entrasse sem a luz, vou enxergar aquilo que está bom ainda, vou enxergar aquelas coisas que estão estragadas, vou enxergar as coisas úteis, as coisas ruins, os obstáculos eu vou conseguir desviar dele e assim por diante. Então, o processo da busca da iluminação é isso. É a mesma coisa, só que é você para dentro. Você se enxergar para dentro. Você buscar diluir a sua sombra, que é o seu lado, aonde você traz os conflitos, como todos nós trazemos, as nossas inseguranças, a nossa culpa, o nosso medo, toda aquela sombra escura que está dentro de nós. A busca da iluminação vem diluir essa sombra. Porque a sombra que a gente tem sempre tenta impedir esse momento iluminativo. Ela sempre vai tentar impedir. Nós temos lá os conflitos, os transtornos, medo, ansiedade, inquietação. Estamos às vezes num processo depressivo, estamos num processo de vazio existencial e a gente quer vencer aquilo, mas a sombra acaba segurando, impedindo este processo de iluminação. Então, a sombra, todos esses conflitos, trabalha contra a conquista da nossa harmonia. Também tem outros mecanismos que impedem essa iluminação, que é o prazer, as ilusões, as futilidades. Esses também são mecanismos que adiam que a gente faça o processo de iluminação. Então não basta a gente ser melhor, né, buscar ser melhor. É preciso que a gente avance além disso. É preciso que a gente vá fazer esta busca da sua autoiluminação para burilar aquilo que você tem dentro de si, que precisa ser modificado, aquilo que tem dentro de si, que precisa ser afastado e substituindo por coisas boas de harmonia. Precisamos ir aprimorando, devastando as nossas arestas morais, que nós temos que ser humildes em dizer que todos nós temos, as arestas mentais, os preconceitos que a gente traz de longe, não se libertou ainda. E quando a gente vai fazendo esse processo de iluminação, a gente começa a sentir uma nova psicosfera íntima dentro de nós. E a gente começa então a ter aquela sensação de leveza, de harmonia. Aí a benfeitora Joana também nos fala do livro Segue a Harmonia. Preocupa-te em ser fiel aos compromissos para com a tua elevação espiritual. Busca a autoiluminação, mediante a qual disporás dos instrumentos sublimes do amor
para alcançar as outras metas, as metas de servir, de passar, de deixar, pegadas identificadoras da felicidade, mãos vazias e coração repleto de bênçãos. Então nós temos que esse processo de autoiluminação é o que vai proporcionar a nossa elevação espiritual. Só que ela diz o seguinte, que tem alguns requisitos para isso. E os requisitos, primeiro, é o silêncio interior. Silêncio interior, mediante o qual o self liberta-se da sua própria sombra. Silêncio interior, por quê? Porque nós precisamos meditar mais. Nós meditamos pouco, né? Nós silenciamos pouco. Cada um pense nessa semana, quem parou para meditar 15, 20 minutos sobre você, sobre o seu íntimo, sobre os seus desafios. Então a nossa mente, ela é um tumulto mesmo. Um tumulto de pensamentos, às vezes os problemas aparecem, vira um tumulto de ideias equivocadas. Então a gente precisa buscar o silêncio interior como parte desse processo de iluminação. A meditação, ela serve para os momentos de angústia, de conflitos, de dúvidas, para retemperar o ânimo, para adquirir lucidez, para compreender os acontecimentos, às vezes uma doença que surgiu. Tem que meditar, você vai descobrir o porquê. Quem necessita de paz, de novas energias, quem quer vencer uma superação, tem que buscar a meditação. Não há outra fórmula. Reflexão em torno dos valores reais e daqueles aos quais são atribuídos significados. Reflexão tem uma diferença de meditação, de silêncio. Porque reflexão é uma análise mais detalhada. Reflexão é uma análise mais aprofundada, mais demorada. Porque é da reflexão que a gente consegue prudência, né? Você quer ter prudência numa tomada de decisão? Faça uma reflexão. E é nessa reflexão que você vai conseguir descobrir que a origem de todos os conflitos da sua vida, sabe onde está? Dentro do seu interior. É nessa reflexão. Porque daí você vai fazer perguntas para você próprio. Você vai fazer uma conversa amigável com você mesmo, né? E você vai procurar as suas respostas, né? E aí você vai começar a conhecer o teu universo particular. Seleção de pensamentos. Nós também precisamos pensar melhor, né? Pensar melhor é uma ferramenta importantíssima para a conquista da harmonia, para esse processo de autoiluminação. Por quê? Porque ainda nós temos muitos pensamentos pessimistas, queixosos, né? Sobre as pessoas, sobre os fatos. Perdemos muito tempo com pensamentos inúteis que poderiam ser aplicados de forma mais saudável. Só para se ter uma ideia, em média, nós temos de 70 mil a 90 mil pensamentos por dia, né? Por dia. A média do ser humano é de 70 mil a 90 mil. Diferente de falar, porque a gente fala em média com uma diferença. Em média, umas 20 mil palavras por dia. Só que tem uma diferença da mulher para o homem, né? Vocês sabem qual a diferença? Eu ouvi falar que a mulher fala 7 mil palavras a mais que o homem, por dia. E porque chega às 6 horas, o homem para, e a mulher continua falando, né? Então, mas a verdade é que em torno de 20 mil palavras por dia nós falamos. Então nós precisamos selecionar melhor o nosso pensamento. O abandono dos vícios mentais é consequência natural dos outros itens.
Se você buscar silêncio, reflexão, selecionar pensamentos, automaticamente você está abandonando vícios mentais, sem dúvida alguma. E por último, permitir-se o surgimento de outras aspirações, porque nós não estamos aqui apenas para resgate de provas, nós estamos aqui para nos renovar, para crescer, para progredir. Então tem muitas aspirações novas a serem buscadas para cada um de nós. Então as palavras finais é que a gente busque, então, incansavelmente o nosso progresso moral, intelectual e, sobretudo, espiritual. Só que para trabalhar essa meta é preciso sairmos à busca daquilo que falamos, que é do conhecimento. Precisamos aprimorar o nosso sentimento, buscar então dar um start no nosso processo de autoiluminação. Esses são os mecanismos que vão nos proporcionar a saúde integral e a harmonia interior. Só que além desse trabalho pessoal e íntimo de cada um que deve fazer, é indispensável que cada um vivencie as lições incomparáveis de nosso Mestre Jesus Cristo. Porque além dele ser o nosso guia, além dele ser o nosso modelo, somente nele vamos encontrar a diretriz segura para agirmos com um comportamento favorável à conquista da harmonia íntima e da paz que todos nós tanto almejamos. Muito obrigado pela atenção de todos. E como diz Bezerra de Menezes, um abraço de saúde e de paz.